e ver se ela quer também fazer o papel dela de apresentadora e chamar a próxima pessoa que vai fazer a apresentação agora. Tudo bem dizer não? Claro, assim, gente, a Rayane... Bom, a Rayane vai apresentar agora a parte que é muito legal também e muito interessante, que é o Git. E, é isso, a gente teve aí um pouquinho de contato, acho que, nossa, vocês vão adorar a apresentação, adorar o tema, é um tema que, enfim, muito presente na nossa vida de programador. Então, aproveitem aí que vem por aí conteúdo riquíssimo. Ai, seja muito bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Ai, assistam o filme Caramelo. Eu não tive coragem porque eu tenho problemas com bichinhos, assim, ver filme de bichinhos. Não me importo muito de ver filme de gente, mas ver filme de bichinho, Marley e eu, não dá muito certo, né? Não, esse ele Mas fica eu bem, vou pode tentar. assistir, tá safe, tá Esse safe. fica Esse ele bem? fica Eu vou bem. tentar, eu vou tentar. Gente, antes da Rayane começar, eu queria pedir para todo mundo mandar muitas palmas para Bia, para ela ter a confirmação de que foi muito boa essa talk dela. Obrigada, gente. Arrasou, Bia, arrasou demais. estou à disposição. Muito obrigada e até sábado. Até. Eita. Gente, cortei ela, eu sou terrível. Cuidado comigo, pessoal. Parece legal, mas corta as pessoas. Ai, que horror. Bom, Rai, por que você vai falar do que você vai falar hoje? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre Git e GitHub. E as meninas mandaram super bem na apresentação delas aí. Eu acho muito importante saber um pouquinho de Ruby, de Rails, mas o que a gente vai falar aqui independe de linguagem de programação. Então, assim, se você está aí, nunca viu uma linguagem de programação na vida, não sabe muito bem que caminho quer seguir, não sei se eu quero ser front-end, não sei se eu quero ser back-end, não sei se eu quero, não sei o que eu quero da vida, você precisa saber Git. O Git é uma coisa que a gente usa, assim, todo dia, praticamente, principalmente quando você trabalha em equipes, isso ajuda muito a você colaborar com equipes, a construir um histórico ali das coisas que você trabalha, então eu acho que é um conhecimento muito importante, que muitas vezes, pelo menos quando eu fiz faculdade, não foi tão bem explorado assim, então eu acho que é importante todo mundo saber. Boa, estou curiosa, Muito espero bem. que a galera também esteja. Vou te E aí, deixar. spoilers com sábado, a gente vai usar o GitHub o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Então, prestem bastante atenção na palestra. E mandem dúvidas. E mandem dúvidas. Vocês estão Olha vendo minha apresentação? Quem puder me dar um joinha, alguma coisa no chat aí. Vamos lá. Quem cala consente, então eu vou entender que sim, vocês estão vendo. Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar de Git. E aqui eu separei por tópicos o que a gente vai aprender hoje. Óbvio que eu vou passar muito por cima, assim, de várias coisas, porque são muitos conceitos, né? O tempo que a gente tem aqui é muito pequeno e tal, mas a gente vai falar hoje sobre o que é Git, o que é GitHub, seus primeiros save points, como enviar seu progresso para a nuvem e o que é essa nuvem. A Débora falou sobre ela ali atrás, ela não quis dar spoiler, mas a gente vai entender o que é essa nuvem e como colaborar com outras pessoas. Então vamos lá. Quem sou eu? Eu sou a Rayane, eu tenho 33 anos, eu trabalho com tecnologia desde 2021, eu vim de uma transição de carreira, antes eu era biomédica, então eu tenho um filho de 8 anos, sou muito fã de videogame, vocês vão ver que nessa apresentação eu tracei vários paralelos com videogame, as meninas fizeram paralelos maravilhosos ali nas apresentações delas. E aqui tá minhas redes, eu deixei aqui meu LinkedIn, meu GitHub, que vocês vão entender o que é. Então, quem quiser me seguir, compartilhar e tudo mais, só conectar. E vamos lá. Para a gente entender todo esse mundo, eu vou ter que entrar em um pouco de história, porque programador gosta de contar história, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Vamos pensar o seguinte. Como eu falei para vocês, eu estou na área
4 anos, então, desde que eu trabalho, eu codo no modo fácil, vamos dizer assim, né. Já tinha o Git era totalmente já implementado, então eu codo no modo fácil desde sempre. Mas assim, vou dar alguns exemplos aqui. Vamos pensar que eu trabalho numa empresa e o meu chefe pediu para fazer uma página de login. Beleza. Então, tô lá, trabalhei no meu projeto ali, fiz tudo que ele pediu, o design, os inputs, a lógica, tudo certinho, e eu vou entregar meu trabalho para o meu chefe, né. Então, olha, acho que isso aqui tá bom, eu vou lá, gero um zip desse arquivo e levo para o meu chefe: "Ó, tá aqui, tudo certinho". Ele olha para o que eu fiz, ele: "Ah, muito legal, tá tudo aqui que eu pedi". Mas eu acho que talvez, o que o a cor da página talvez ficaria melhor se fosse verde. Eu fiz uma página azul, talvez fosse melhor verde. Beleza. Aí eu volto lá para minha mesa, vou lá, edito esse código, são poucas alterações, só que para eu gerar uma nova versão desse código, eu preciso ir lá de novo, salvar o arquivo, zipar o arquivo e vou lá e entregar para o meu chefe de novo. Aí ele: "Nossa, muito bom, agora tá perfeito, mas essa mensagem aqui não tá tão clara para o usuário. Será que você consegue trocar o texto dessa mensagem, fazer essa pequena alteração?". Beleza, vou lá, e aí eu vou renomear tudo de novo, página de login, mensagem do usuário versão 3. A gente já tá na nossa terceira versão. Fiz lá um novo estado, salvei um novo zip, e aí eu: "Putz, agora vai, né, vamos entregar para ele e é isso aí". E aí, chegou lá: "Ai, Rayane, então, mas eu acho que, pensando melhor aqui, a página que era azul, é melhor que ela fique verde mesmo". Aí você: "Tá bom, vamos lá". A gente aí eu fico pensando, né: "Poxa, a página que era verde é da minha primeira versão. Será que eu conseguiria voltar no tempo? Só que aí, se eu voltar no tempo, eu vou perder a mensagem que eu mudei, eu vou perder algumas alterações que eu precisei fazer depois. Então, não era tão simples assim da gente fazer alterações no código. E aí, como se fosse, eu tracei um paralelo aqui, como se fosse um jogo, né? Eu gosto muito desse jogo aqui, não sei se vocês conhecem, mas é como se toda vez que você fosse jogar um jogo lá difícil, você morre, né? Não tem checkpoint, não tem save, não tem nada, e você morre. Deixa eu passar aqui. E aí eu vou contar mais um pouquinho de história. Eh, Lá em 1985, a gente teve alguns sistemas, né, alguns projetos antes do Git. Eu vou citar só 2 aqui para não ficar muito extenso, enfim, mas eu vou citar o que começou tudo, que foi o CVS, que lá em 1985, ele foi um dos primeiros sistemas de versionamento usados, né. Então, imagina que várias pessoas podiam já trabalhar num projeto, mas ele era muito instável. Ele não registrava as coisas com segurança, você não conseguia restaurar as versões, ele não te deixava renomear os arquivos. Eh, então, e para você fazer um commit, eu vou explicar mais para frente o que é um commit, mas para você fazer um commit, mandar suas alterações e tudo mais, isso levava cerca de 5 minutos. Então, assim, era muito oneroso, e o principal ponto, disso daí é que ele era muito frágil. Qualquer coisinha que acontecesse ali, você podia perder tudo, e ele era um sistema centralizado, né. Você precisava, imagina que eu sou a desenvolvedora aqui, e eu precisava de internet para mandar o meu código ali para o meu repositório, para o meu servidor. Então, ele não você sempre precisava de internet para trabalhar, isso era bem ruim, assim. E aí, nos anos 2000, a gente teve o SVN, que ele ainda era um sistema centralizado, ele teve várias melhorias, eh comparado com o CVS, mas ainda assim ele precisava de internet. A gente teve melhorias nessa parte de conseguir renomear, ele era mais estável e tudo mais, mas ele ainda dependia totalmente do servidor. Então eu tinha que acabar meu dia de serviço ali e tinha que subir isso para um repositório, né. Se eu não tivesse internet, como é que eu trabalho? E aí, eu vou pular já para o Git, mas, o Git, ao contrário dos outros 2, ele é um sistema totalmente distribuído. O que que isso diferencia na prática, né.
como eu falei os outros 2 ali, eu precisava de internet para trabalhar, porque eu precisava terminar o meu código e eu precisava mandar isso direto para o servidor, então eu precisava de internet ali. Com o Git, ele é um sistema distribuído, isso não acontece, por quê? Eu sou uma desenvolvedora e dentro da minha própria máquina eu consigo gravar o repositório que eu estou trabalhando. Então imagina que eu estou trabalhando ali, a partir do momento que eu iniciei o Git no meu projeto, ele começa a traquear todas as atualizações desse projeto. Então eu posso trabalhar ali o dia todo, fazer todo o meu histórico, e eu não preciso necessariamente enviar isso para o servidor. Eu posso fazer isso só no final do dia, mesmo que eu não tenha internet e tudo mais, ele vai sempre gravar o meu trabalho ali. Então, eu deixei um paralelo aqui embaixo, que é como se cada jogador tivesse uma cópia do jogo e todos os saves dele dentro ali do console. E aí aqui a gente vai efetivamente para o que é Git, né? Se você pesquisar no Google, lá naquele resumo gerado pela IA, a primeira coisa que vai aparecer é: o Git é um sistema de controle de versão distribuído, gratuito de código aberto, enfim. Ele foi criado por esse cara aqui, que é o Linus Torvalds. Ele é criador do kernel do Linux, do núcleo do Linux, né? E o Linux, ele também é um sistema gratuito de código aberto, e eu não falei, mas antes disso, quando ele estava lá criando o Linux e tudo mais, eles usavam um outro sistema de versão, que era o BitKeeper. Só que o BitKeeper, ele era pago, entre aspas. Ele tinha muita coisa livre, que era até de um colega do Linux lá, mas ele tinha coisas pagas. Então você imagina, né? Eu tenho o Linux aqui, que é gratuito, código aberto, e eu estou usando dentro dele um sistema que é pago. Não faz muito sentido, né? E aí o Linus, ele, tentou conversar lá com o cara, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele tentou conversar para ver o que podia fazer. Não teve conversa. Aí ele, não tem conversa? Então tá, então eu vou criar meu próprio sistema. E foi isso que ele fez. Pelo que eu li, o Git foi criado em 10 dias, assim. Então é muito impressionante. Em 4 dias, eles já tinham a versão usável, né? Porque dava para ser melhorada, mas em 10 dias o Git já estava funcionando ali. Então é incrível isso. E aí chega de historinha, vamos para outra coisa que muita gente aqui confunde, né? Git e GitHub são a mesma coisa, né, gente? Né? Quem puder me falar no chat aí, é a mesma coisa, né? Não? O que vocês acham? Bom, não consegui pegar ninguém com essa, mas não, gente, Git e GitHub não é a mesma coisa. Será? O Git é um jeito de você conseguir salvar os seus projetos, né? Você salvar os repositórios em que você trabalha. O GitHub é basicamente onde você guarda esses repositórios. Então imagina que, eu estou trabalhando aqui, eu não preciso nem estar trabalhando profissionalmente, mas, poxa, eu estou aprendendo programação, estou aqui trabalhando, fiz vários projetos legais e eu queria mostrar isso para o mundo, sabe? Eu queria que pessoas vissem, queria pedir sugestões. Eu poderia colocar no Google Drive? Poderia, mas você concorda que ele talvez não seja a ferramenta mais otimizada para isso? Eu já li algumas definições que o pessoal fala que o GitHub ela é a rede social do programador. Então, eu concordo, que eu até dou. Se você ainda não tem um GitHub, faça um. É bem importante, assim, vocês vão usar no dia do evento, inclusive. Então, entra lá, github.com, lá vai ter o jeito de você criar sua conta direitinho, mas o GitHub, ele é exatamente isso, uma plataforma para você gravar os repositórios Git, né? Então, você grava lá seu código, você não perde nada, você pode colaborar com outras pessoas, você pode usar o GitHub como seu portfólio. Hoje, muitas empresas, elas pedem o GitHub do candidato, né? Então, eles usam isso como régua ali para contratação. Então, é realmente muito importante você ter um GitHub se você é uma pessoa programadora.
Aí aqui eu pedi para a inteligência artificial criar uma imagem traçando um paralelo, né, dessa coisa de videogame e tal. E aí ele me deu uma definição muito boa, que o Git seria como se fosse o console ali, onde você tem os seus jogos, ou o computador, onde você guarda os seus jogos, e o GitHub seria a lojinha ali, pode ser a Steam, a PSN, enfim. E eu achei muito legal isso aqui. Aí agora a gente vai entrar um pouquinho em conceitos e comandos. Eu não vou passar por todos aqui, porque é muita coisa, mas eu vou tentar passar para o que vocês vão usar assim, mais no evento. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai aprender é sobre o fork. Muito provavelmente vocês vão precisar fazer esse comando lá no evento. O fork, ele é literalmente uma cópia de um repositório de código. Imagina que tem o código lá, eu até deixei de exemplo aqui o das meninas, o código do Rails Girls, e eu quero compartilhar com esse código. Poxa, pensei numa funcionalidade super legal, ou achei um bug, ou achei uma coisa que pode ser melhorada. E aí você concorda que seria muito ruim eu fazer isso direto no código da pessoa? Porque imagina que a gente tem uma historinha, assim, a gente tem uma linha do tempo, né? E nessa linha do tempo, eu vou explicar mais para frente, mas a gente tem uma branch. Geralmente nos projetos a gente tem uma branch main, que é a branch principal, é a branch estável ali da nossa aplicação. Então imagina que ela é uma linha contínua assim. Se eu for lá e simplesmente alterar isso sem parcimônia e tal, eu posso quebrar a aplicação. Então, imagina que, sei lá, o Instagram que você usa todo dia, você está lá, a versão que está rodando ali no seu celular é a versão estável, é a versão da linha ali completamente estável, que não se altera. E aí, imagina que eu quero, sei lá, eu sou um desenvolvedor que trabalha lá na Meta, eu quero tirar o botão de compartilhar. Eu não posso ir lá fazer isso na primeira, né, olhei ali, eu quero tirar o botão de compartilhar. Não, tem todo um processo, tem todo um fluxo para a gente fazer isso. E o fork é uma dessas maneiras, ele é o ponto de partida ali para a gente conseguir colaborar com projetos, né? Então, imagina que esse aqui é um link de um repositório no GitHub, né? Então, aqui eu tenho github.com, o Rails Girls São Paulo é o GitHub das meninas, né? Já sigam aí quando vocês criarem o GitHub de vocês. E o /mentorship é o repositório, é onde fica o código. Então, quando você clica lá e faz um fork disso, imagina que esse link aqui, ele vai virar um github.com. Ao invés de ser Rails Girls-São Paulo, ele vai ser o nome do seu usuário aqui. Então, você copiou o código do amiguinho lá, então ele agora pertence ao seu repositório e você consegue fazer alterações nele, né? Sem quebrar nada. E aí aqui, como eu falei antes, a gente precisa entender um pouquinho o conceito de branches. Branches são ramificações que você pode desenvolver ali. Então, como eu falei, essa foto aqui de baixo a gente tem uma linha do tempo estável, que seria a branch principal de um projeto, né? É a branch main, em alguns projetos essa é a branch master, mas agora a gente usa mais o main. E aí, eu não posso mexer nessa branch porque ela está estável, porque ela já funciona, ou porque eu realmente quero gravar algo ali que já esteja funcional, mas eu preciso tirar o botão de compartilhar lá do Instagram. O que eu faço? Eu posso criar, a partir dessa branch estável, uma nova ramificação, ou seja, uma nova branch, que eu consigo trabalhar nela sem alterar a linha de tempo que está estável. Então, basicamente, você vai isolar o seu trabalho de desenvolvimento aqui sem afetar nenhum projeto. E é bem isso aqui, ó, usa para criar uma linha do tempo. A branch a gente pode nomear ela, eu sugiro que vocês usem nomes que sejam condizentes com o que você está fazendo. Então, de novo, usando o exemplo de tirar o botão de compartilhar do Instagram. Se você fosse criar uma branch para isso, você poderia colocar remover -compartilhar, ou se você usa em inglês, enfim, mas sempre usar um nome que remeta ao que você está fazendo, sabe? Não colocar um bibibi bobobó da vida, porque pensa no Git como um lugar de organização.
um lugar que outras pessoas, você está trabalhando com outras pessoas. Então, você precisa realmente contar uma história ali no seu código. Você precisa que as pessoas que olhem o seu código entendam o que você está fazendo. Imagina que eu tenho um, 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 um sistema ali que tem um histórico gigantesco, e aí eu quero, pegar uma coisa muito específica. Imagina se todas as brands estivessem nomeadas com 1, 2, 3, 4. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Voltando no exemplo da minha página de login, lá do começo, se eu quisesse, por exemplo, achar onde que eu mudei a cor de azul para vermelho, eu não sei, porque eu nomeei tudo com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tentem sempre usar nomes semânticos, que isso vai ajudar bastante. E aí, a gente tem o status. O status, ele basicamente mostra todas as alterações que você fez ali no seu código durante o dia ou durante um determinado período de tempo. Imagina que você está trabalhando há um tempo ali num projeto e, nossa, já fiz tanta coisa que eu esqueci. Sabe, já fiz 1 milhão de coisas, eu me perdi, não sei o que eu adicionei, o que eu alterei. Você pode fazer um git status. Aqui do ladinho tem um exemplo. E aí ele vai te mostrar em que branch que você tá, dá para ver ali, ó, que eu estou na branch main. Não façam nada na branch main, esse exemplo aqui ficou meio, enfim, eu poderia ter deixado numa branch mesmo. Mas aqui a gente consegue ver que eu deletei, na primeira foto, né, eu deletei o arquivo o application mailer, e aqui ele está em vermelhinho, porque eu ainda não adicionei esses arquivos para subir para minha nuvem. E aí, aqui na foto de baixo, a gente consegue ver que eu renomeei esse arquivo de application mailer para arquivo existente e adicionei um novo arquivo, que é o novo arquivo de teste. E eles estão verdinhos, porque se eu quisesse já mandar isso para a nuvem, eu já conseguiria. E aí, aqui, isso não é exatamente um comando do Git, isso aqui você vai usar dentro do GitHub ou da ferramenta que você estiver utilizando. Eu não falei no começo, mas além do GitHub, a gente tem algumas outras ferramentas mesmo para compartilhar código. Tem o GitLab, tem o Bitbucket, mas todas elas são baseadas em Git. Então, se você souber Git, você consegue se virar no GitLab, no GitHub, em qualquer lugar, assim. Tanto que quando eu transicionei de empresa lá, a gente usa o GitLab, e para mim foi super tranquilo, porque eu sabia Git, então não tem diferença, assim. Mas vamos lá. Aí, beleza. Eu terminei o meu código aqui, sei lá, vocês estão lá no curso, terminaram tudo que precisava fazer ali. E aí subiu pro LinkedIn não, desculpa gente, eu li o título ali. Eu subi para o GitHub e tudo mais, só que eu quero que a pessoa revise o que eu fiz ali, né. Eu preciso, quando a gente trabalha em equipe, é importante a gente ter essas revisões de código, até para sugestões, para ver alguma coisa que passou, enfim. E aí, para isso, eu vou abrir um pull request, que é uma sugestão de mudança ali no código principal que já está estável. Então, aqui ele exibe a diferença, a comparação entre as coisas, né? Então, isso aqui é um template de pull request, né? Aqui eu tenho o título, eu estou corrigindo uma normalização do LinkedIn. Eu gosto sempre de deixar uma descrição do que eu estou fazendo, porque imagina, né? Você, de novo, trabalha com outras pessoas. Então, muitas vezes você está numa equipe, você tem lá 20 colegas. Seu colega não vai ter todo o contexto do que você está fazendo, embora ele possa olhar o código, mas muitas vezes ele está trabalhando num contexto muito diferente que ele vai olhar assim e tipo, ah, tá bom. Então, eu gosto muito de deixar uma descrição do que eu fiz, porque eu fiz, onde eu fiz e tudo mais. E aí, se você vir nessa abinha aqui de Files Changed, eu acho que está aqui no próximo slide, e aí eu já vou explicar o que é merge também. Tá muito pequeno, né, gente? Mas enfim. Você consegue ver, por exemplo, que aqui do lado esquerdo seria o código como ele era, né? Como ele estava ali na branch principal. E aqui do lado direito é o que eu estou sugerindo de mudança. Então a pessoa vai lá, vai analisar, ver como é que tá, e dependendo, ela vai aprovar ou não. E aí tá, beleza.
a pessoa aprovou meu pull request, tudo certinho. Isso quer dizer que eu posso pegar a minha branch ali que eu criei e posso agora integrar ela na branch principal. Você pode combinar com o seu time a melhor hora para fazer isso, porque em ambientes muito grandes e tudo mais, isso pode quebrar alguma coisa, então geralmente a gente tem horários para fazer essas coisas. E aí, quando tudo tiver aprovado, tudo tiver certinho, você pode fazer um merge, que é basicamente você mergear, literalmente você mergear uma alteração de uma ramificação para outra, de uma branch para outra. Aqui eu estou sugerindo que essa ramificação vá direto para a branch principal. Mas eu não vou entrar nisso agora, mas você pode mesclar uma branch na outra e fazendo uma escadinha, assim. Eu não vou entrar nisso agora porque acho que vai ficar muito complexo, mas aqui, nesse slide que eu mostrei, isso iria direto para main, e agora o código que eu fiz seria integrado ao código que está estável lá, e a minha mudança estaria, né, lá. E aí, aqui a gente tem um pouquinho de coisa chata que pode acontecer com o Git, que são conflitos. Imagina ali que estou eu e meu colega trabalhando numa feature específica e a gente está mexendo na página de login e a gente precisou mexer no mesmo arquivo e a gente precisou alterar a mesma linha. Isso pode acontecer, isso acontece bastante. E aí o Git consegue identificar isso e ele vai marcar isso como um conflito. Possivelmente quando você for fazer um merge, quando você for fazer um rebase, que é algo mais avançado, que eu não vou entrar hoje, mas geralmente isso acontece quando duas pessoas estão ali editando a mesma linha de arquivo. Se for o mesmo arquivo, não tem tanta diferença assim de linha e tal, isso não vai dar problema. Mas, por exemplo, aqui nesse meu exemplo, eu estou editando, eu coloquei uma div com um cabeçalho aqui, gerador de cartela de bingo, e na parte de baixo também. Você vê que tem gerador de cartela de bingo, só que na primeira linha, a minha div tem uma classe page header white, e na linha de baixo ela tem um simple header. E aí aqui também no meu cabeçalho eu tenho uma tag H1 e uma tag H2. Geralmente, quando a gente tem conflito, a gente tem que conversar com o coleguinha que mexeu ali, ou se você tem conhecimento ali do que já está sendo feito, você pode resolver, mas muitas vezes é legal você conversar ali com a pessoa e tal, e ver a melhor forma de resolver, e resolvendo você consegue fazer o merge certinho das suas alterações. E aí, na prática, nossa, deu uma desformatada aqui. Mas aí, na prática, imagina que eu estou lá, fiz o fork do meu repositório no dia do evento, clonei para minha máquina, já estou com o repositório aqui na minha máquina bonitinho. Para eu iniciar o Git no meu projeto, eu vou fazer esse comando aqui, que é um git init. Aqui, para mim, apareceu outra mensagem, porque eu já tinha isso na minha máquina, mas beleza. Fiz um git init, ele já vai começar a traquear tudo que eu fiz ali, né? Então, já está tudo aparecendo ali, todas as alterações que eu mexo, o Git já consegue enxergar. E aí, passou o evento, estou no final do dia ali, eu quero adicionar meu progresso, né? Eu quero mandar para a nuvem tudo que eu fiz ali. Como que eu faço? Eu posso usar esse comando aqui, que é o git add, que se eu voltar aqui, ó... Peraí. Se eu voltar aqui, você vai deixar os seus arquivos verdinhos, ou seja, eles estão prontos para serem comitados, né? Eles estão prontos para irem para a nuvem. Eu posso tanto colocar um git add com o caminho do arquivo que eu quero usar. Por exemplo, aqui eu coloquei um git add e o caminho do arquivo que eu quero enviar. Eu posso fazer também um git add ponto, que aí eu vou enviar todos os arquivos que eu trabalhei. Usem com parcimônia, porque às vezes a gente não quer enviar tudo. Mas basicamente eu estou adicionando, estou dizendo, olha, esses arquivos aqui já estão prontos para serem comitados. E eu acho que eu não falei, mas o commit, ele também é bem importante, assim, né? Eu falei de criar branch e tudo mais, mas o commit é efetivamente onde você vai criar um save ali no seu projeto. Então, imagina que, eu fiz a página de login. Vou usar de novo o exemplo da página de login. Fiz o design aqui, ficou bonito, show, mas eu ainda tenho que fazer
o formulário, os inputs, a lógica, tenho que fazer tudo, eu não vou conseguir terminar isso num dia, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar até onde eu fui ali, fazer um commit, por exemplo, eu terminei o layout. Então, eu posso adicionar os meus arquivos de layout e fazer um commit deles. Então, seria, por exemplo, git commit -m, que seria traço a mensagem que eu quero, e aí dentro disso eu vou colocar o que eu fiz. De novo, né? Pense no Git como se você estivesse contando uma história ali. Então, se eu fiz o layout, eu não vou escrever git commit -m e bibibibobobó. Porque imagina se o meu chefe lá no final de tudo que eu terminei, ele me pediu, você pode mudar a cor de azul para rosa? E aí eu escrevi todos os meus commits como bibibibobobó. Como é que eu vou achar, né? Então, vamos tentar deixar organizadas as coisas. Então, eu escreveria, por exemplo, git commit -m, adiciona layout ao projeto, ou alguma mensagem que ele te ajude a lembrar o que você fez ali, né? Então, eu posso ir adicionando, eu posso ir fazendo commits assim várias vezes, sem necessariamente mandar isso para a nuvem. Por quê? Se eu fizer só commits o dia inteiro, fiz um monte de commit lá, tá aqui, ó, dois arquivos modificados, eu criei tudo isso aqui, beleza. Já vai aparecer lá no GitHub, né? Vai aparecer no GitHub, já tá tudo certo, uhul. Aí eu entro lá no meu GitHub, ué, cadê meu commit? O que aconteceu? Por que o meu commit não está aqui? Meu Deus, o que eu fiz de errado? E aí é que entra o Git Push. O Git Push, ele serve exatamente para você empurrar as suas alterações ali para a nuvem, né, para o GitHub. Então, não adianta nada você fazer todos esses comandos se no final você não fizer um push. Então, eu falo isso, eu já falei muito isso no trabalho, assim, sempre tenha o costume de fazer push das suas alterações no final do dia, sabe? Por mais que você não tenha terminado, imagina que você chega para trabalhar no outro dia, seu computador não liga. E você estava trabalhando num arquivo de 1000 linhas. Então, assim, sempre tenha o hábito de, no final do dia, comitar. A gente usa comitar, é até um verbo, né? Mas sempre tenha o hábito de comitar as suas alterações e fazer um push no final do dia, porque isso até te ajuda a organizar e te ajuda a não perder coisas. Últimas dicas, como eu já falei aqui, escreva commits como quem conta uma história. Então, de novo, né? Eu não vou ficar fazendo 30 commits lá com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tal. Crie brands com propósito, saiba usar o merge. E uma coisa importante aqui usa o Git para investigar. Então, eu posso usar o Git, por exemplo, eu estou trabalhando num bug ali, eu faço muito isso, inclusive. Eu estou trabalhando num bug que eu não tenho ideia do que está acontecendo, e aí eu consigo rastrear ali no código quem foi que. Não quem foi que fez no intuito de julgar, porque não somos o Rogerinho, não julgamos. Mas no intuito de entender o que foi feito ali, para eu conseguir rastrear e chegar numa possível solução, sabe? Então, o Git é muito útil para isso também. Trate por requests como comunicação, foi aquilo que eu disse, sempre tenta deixar tudo bem descrito, tudo bem organizado, e sempre tem uma mentalidade de organização. Git é organização. E aí eu deixei aqui uns links para vocês saberem mais um pouquinho. Tem a documentação do Git, tem a documentação do GitHub. Aqui nessa primeira vocês até conseguem saber como instalar o Git, ele já pega o sistema operacional de vocês, é bem tranquilo. Se vocês escanearem esse QR Code aqui, já vai aparecer os 4 links para vocês. Esse último aqui é um curso do Gustavo Guanabara, acho que todo mundo que faz programação conhece, mas é um curso muito bom, assim, para você saber mais de Git. E uma última surpresa aqui, não vou dar spoilers, mas escaneie esse QR Code e vai ajudar vocês, assim, muito no dia do evento. As meninas vão colocar o link da apresentação ali também, mas escaneie esse QR Code que vai ser bem útil para vocês. E é isso, galera. Muito obrigada. A gente que te agradece, Rai. Muito obrigada. Eu aqui super Não seja um curiosa. Rogerinho, Arrasou. exatamente. Não julgue os colegas.
O Rogerinho vai ficar muito para a história dessa live. Nem sei se o Rogerinho existe, se é fictício, mas vai ficar muito para a história dessa live. Muito bom. Rai, queria te perguntar, focando no sábado. Acho que eu vou postar o slide aqui de volta. Fala pra gente, por favor, quais são os comandos que a galera mais vai usar no sábado? De tudo que você explicou, sintetizando, tinha um slide chave ali, sintetizando, qual seria ele? Tá, eu vou primeiro, então, contar meu spoiler, que nesse QR Code aqui que eu deixei, estão os comandos que vocês mais vão usar, gente. Eu já deixei mastigadinho, tem um documento ali com tudo que vocês precisam para o dia do evento, mas, basicamente, aqui tá tudo que vocês vão usar no dia, tá? É bem tranquilo, de verdade, mas se vocês escanearem aqui, já tá tudo certinho, podem usar à vontade. Nossa, eu não acredito que eu estraguei o spoiler, é muito a minha cara. Viu? Poxa, eu ainda pensei, quero ver quem vai acessar esse QR Code. Gente, pois é, menina, e tá bonito o documento, viu? Eu acabei de ver aqui no meu celular, não vai dar pra ver, mas acabei de ver aqui. Olha tá só. Top, arrasou demais. Olha as dúvidas do chat, como teria sido útil? Pelo menos eu não teria estragado spoiler. Ai, muitíssimo obrigada, gente. Git é uma ferramenta incrível, gigantesca na real. Mas no final, o que vocês precisam gravar para o dia de sábado, né? Para o dia do nosso workshop, são só esses comandinhos desse spoiler maravilhoso aqui, desse link maravilhoso. Rai, obrigada pelo trabalho de fazer tanto a apresentação quanto um link especial para gente. Imagina, nem sei mais o que dizer. Arrasou demais. Acho que depois dessa apresentação realmente não sobraram dúvidas sobre o que é Git, o que é GitHub, para que a gente usa, os principais comandos, o que eles significam. E, de novo, a gente vai usar tudo isso, ou boa parte disso no sábado, então já criem a sua conta no GitHub, ela vai ser imprescindível. Se vocês não criarem antes, a gente vai criar. Sigam as pessoas do GitHub, a nova rede social das pessoas desenvolvedoras aí. E aí eu só queria deixar que, gente, o Google é o melhor amigo do programador, tá? Se vocês ficaram com dúvidas, se vocês querem saber mais sobre Git, porque realmente Git é um mundo, eu trouxe nem a introdução aqui, tem muita coisa, então o Google é seu melhor amigo nessa jornada de aprendizado. Acho que, assim, tirando o Rogerinho, esse tem que ser o recado dessa live de hoje. Se alguma coisa te afligir, tiveram várias palavras de português super rebuscadas